e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em coração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Olá, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo a Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura do verso 24 até o verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que deles recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O apóstolo João tinha um amor muito grande pelos crentes, pelos discípulos do Senhor, a quem ele chama aqui de meus filhinhos, uma expressão calorosa, uma expressão paternal. Então, era dessa forma que João, ele via, ele enxergava os discípulos do Senhor, os crentes em Cristo Jesus. Então, ele nos dá aqui neste capítulo, pelo menos 3 orientações para que nós possamos permanecer firmes em Cristo. Ele tinha consciência dos ataques. João tinha consciência dos perigos que os seus filhinhos estavam passando. Então ele escreve esta carta e aqui nesse texto ele dá 3 orientações para ajudar os seus filhinhos a permanecerem firmes no Senhor, para não se desviarem, para não tomar uma rota diferente da que leva aos céus. Então,
Quais seriam essas orientações? A primeira orientação nós podemos ver da seguinte maneira: cuidado com as novidades. João está declarando que devemos guardar no coração a mensagem que ouvimos desde o início, desde o começo. Se aquilo que ouvimos desde o início, desde o princípio, se isso ficar no nosso coração, então nós viveremos sempre unidos com o Filho, ou seja, com o Senhor Jesus Cristo e com Deus Pai. E essa foi a promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu nos dar a vida eterna. Então, aqueles que permanecem na verdade que foi recebida desde o princípio, esses têm a vida eterna. Então, a orientação de João para os seus filhinhos é: cuidado com as novidades. Nós somos realmente ávidos por novidade, nós gostamos de novidade, nós queremos saber sempre quais são as melhores e mais recentes notícias. Isso é algo que está no nosso coração. E nós fazemos isso em todas as áreas de nossa vida, inclusive na questão espiritual, na nossa crença em Deus. Nós gostamos de novidade. Geralmente nós consideramos aquilo que já tem uma certa idade ou que nós chamamos de tradicional ou virou-se uma tradição, nós achamos que já está ultrapassado. Então a novidade atrai, mas João está orientando: cuidado com as novidades. Muitas novidades têm afastado o povo de Deus do caminho do Senhor. Muitas das novidades têm servido para o inimigo, para que o inimigo nos afaste de Deus. Muitas das novidades, tanto na questão doutrinária como na questão litúrgica, têm afastado do Senhor muitos daqueles que estavam no meio da sua igreja, que ouviram a mensagem do Senhor, ouviram o evangelho que foi ensinado. Mas por conta desse desejo por novidade, o desejo do novo, tem se afastado do Senhor. Então João está aqui advertindo e orientando os seus filhinhos: cuidado com as novidades. Essa orientação vale para mim e vale para você. Devemos ter cuidado com as novidades. Essa novidade, ela está dentro do padrão estabelecido pelas Escrituras? Esse algo novo está fora daquilo que nós encontramos nas Escrituras? O novo, ele contradiz, ele não é coerente com o Evangelho do Senhor? Devemos ter cuidado com o novo. Nos versos 26 e 27, nós temos a segunda orientação de João: esteja atento aos enganadores. João também nos orienta a respeito dos que estão tentando enganar o povo de Deus. João, já naquele tempo, via muitos enganadores se levantando dentro da igreja do Senhor. E ele então nos informa que o Espírito Santo, ele que realiza algo maravilhoso em nossa vida, e é o Espírito Santo que nos ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos. Os ensinamentos do Espírito Santo são todos verdadeiros. Se obedecermos os ensinamentos que recebemos do Espírito do Senhor e continuarmos unidos com Cristo, estaremos prontos para identificar os enganadores. Quanto mais somos ensinados, quanto mais recebemos do Espírito Santo, mais temos a capacidade de identificar os enganadores. Por isso João está orientando: cuidado com os enganadores. Esteja atento para os enganadores. Eles têm um propósito. Propósito de desviar vocês da verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 20, ele nos orienta acerca disso. Ele orienta os seus discípulos acerca dos enganadores. Observe o que ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiro ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o Senhor Jesus está também nos advertindo e nos orientando através dos discípulos que ele estava ensinando no Sermão do Monte. Ele está dizendo, olha, tenha cuidado com os falsos profetas, tenha cuidado com os enganadores. Eles têm um discurso bonito, eles parecem inofensivos, mas na verdade não são. Na verdade, eles são perigosos e eles podem destruir a sua vida com Cristo. Ele pode lhe afastar do Evangelho do Senhor. Então, a advertência de João, ela está em comunhão, em comum acordo com a orientação e a advertência do Senhor Jesus. Esteja atento com os enganadores. Mas João ainda nos dá uma terceira orientação. Lembre-se do juízo de Deus. É isso que ele diz no verso 28. João orienta aqueles que ele chama de meus filhinhos, ou seja, os crentes no Senhor Jesus Cristo, a continuarem unidos com Cristo, para que no dia em que estiverem na frente do grande juiz, estejam cheios de coragem, sem nada para se envergonhar, considerando todas as coisas. Não podemos esquecer que o juízo do Senhor é um fato para os descrentes e é um fato para os crentes. Nós estaremos diante da tribuna, do tribunal de Cristo. Então, a nossa vida, ela tem de ser pautada dentro dessa expectativa. Não podemos esquecer do juízo de Deus. Deus trará e tratará com justiça. João está dizendo isso para nós temermos? Não, ele está dizendo para nós estarmos preparados, é uma orientação. E isso está bem claro quando no verso 29 ele diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a orientação é, lembre-se do juízo de Deus, do justo juiz, do juiz que faz justiça. Então a nossa vida tem de ser pautada dentro dessa expectativa. A orientação de João é essa: meus filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenham confiança, com coragem, se apresente diante dele e não saiam correndo, se afastem com medo da sua vinda. Então devemos contemplar a vinda do Senhor como uma oportunidade de estarmos diante do justo juiz. E se somos justos, somos filhos dele. Não temos nada a temer. Na verdade, temos muito a que nos alegrar. Então, a orientação de João é: lembre-se do juízo de Deus. Nós não devemos ver o juízo de Deus com aquela expectativa de condenação, mas devemos ver o juízo de Deus como uma aplicação da sua justiça. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa orientação de João, ele está escrevendo para os seus filhinhos, está escrevendo para os discípulos do Senhor, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, os crentes do Senhor Jesus Cristo. E ele está orientando. E a primeira orientação que ele dá é: cuidado com as novidades. Cuidado para que as novidades não afastem você do caminho do Senhor. Cuidado para que as novidades não esfriem o seu fervor pelas coisas de Deus, pelo Evangelho de Deus. A segunda orientação é: esteja atento em relação aos enganadores. Cuidado com os enganadores. Eles podem até parecer inofensivos, mas não são. São perigosos. Tenha cuidado. E a terceira e última orientação é: lembre-se do juízo do Senhor. E que essa expectativa possa alimentar o seu coração com alegria, que diante do Senhor irá receber a sua justiça. Nós fomos justificados por Deus. A vinda do Senhor deve provocar em nós satisfação, alegria. Então, que Deus os abençoe
e que essas orientações sejam seguidas por mim, sejam seguidas por você, sejam seguidas por nós, para que assim nós possamos permanecer em Cristo. Haverá um tempo que toda dor, todo o sofrimento irá passar. Quando estivermos com o Senhor, como igreja prostrada aos seus pés, não mais dor, não mais sofrimento, tudo será paz. Estaremos na presença do Senhor. Em breve sei, céus e terra irão passar. Jesus então tudo novo transformará, e todo mal que aflige aqui não mais existe. Chegamos ao fim. Não mais dor, não mais lágrimas, nunca mais chorar de dor, e louvarei ao grande eu sou. Viveremos na luz do Cordeiro de Deus. Já posso ouvir os louvores da multidão. Já posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está, e posso ouvir meu nome chamar. Não mais lágrimas, nunca mais chorar de dor, e louvarei ao grande eu sou. Viveremos na luz do Cordeiro de Deus. Já posso ver as nações que já preparou. Irei morar pra sempre com meu Senhor. Não mais dor, não mais lágrimas, nunca mais chorar de dor, e louvarei ao grande eu sou. Viveremos na luz do Cordeiro de Deus. Viveremos na luz do Vamos orar.
Deus eterno e todo-poderoso, que Tu possa, Senhor, nos abençoar e possamos seguir, Senhor, os Teus ensinamentos, a orientação do Espírito Santo, para permanecermos em Ti, ó Deus. Nos ajuda, nós precisamos de Ti e por isso oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.